seja bem-vindo para o programa Vida e Atitude. Que bom que você está acompanhando conosco. Hoje vamos falar com a doutora Elke Oliveira Fernandes, ela é psiquiatra e vem nos falar sobre o seu livro Sonda-me. Vamos falar sobre o assunto vergonha. Também no mesmo programa teremos uma entrevista com Mari Romero e Vanessa Teixeira, que vem nos falar sobre o Timor-Leste. Fique com a gente. E eu converso agora com a doutora Elke. Doutora Elke, seja bem-vinda ao programa Vida e Atitude. Muito obrigada, Clarice. Doutora, você é psiquiatra? Sim, eu sou médica psiquiatra e tenho uma especialização em psiquiatria da infância e adolescência também. E agora também você é escritora, certo? Sim. Com o seu livro Sonda-me, que foi lançado há pouco tempo. Isso, em março deste ano o livro foi lançado. E desde então as pessoas têm me dado algum retorno de que têm gostado, alguns dizem especificamente os temas que têm preferência ou que têm auxiliado mais, e o livro está aí. Que maravilha! Doutora Elke, no seu livro eu estive dando uma olhada, uma lida, gostei muito por sinal, e a gente vê que tem muita coisa interessante aqui, mas eu queria que você contasse para os nossos telespectadores qual é o objetivo desse livro. Sim, na verdade, antes até de escrever o livro, eu tenho por hábito olhar na Bíblia, na Palavra de Deus, que o livro é fundamentado na Palavra de Deus, sobre aspectos da nossa vida diária, que a Bíblia nos diz, como devemos nos conduzir em relação a algumas questões do nosso dia a dia. E comecei então, enquanto psiquiatra, a estudar as emoções. O que a Bíblia nos diz, o que a Palavra de Deus nos diz a respeito de algumas emoções, como podemos nos conduzir em relação a essas emoções, e deste estudo então surgiu o livro. E a gente vê que tem muitos assuntos interessantes, tratando da alma, como você falou, e entre ali alguns assuntos que você fala sobre a tristeza, a ansiedade, enfim, vários assuntos, mas um que me chamou a atenção foi sobre a vergonha. Sim. E eu queria te perguntar o seguinte, quais são os tipos de vergonha mais recorrente? Varia um pouco de acordo com a faixa etária, mas de uma maneira geral, os tipos mais recorrentes são, por exemplo, a vergonha de falar em público. É bem comum vergonha de falar em público, vergonha de se expor de alguma maneira, porque a vergonha tem muito essa questão de como eu me sinto frente aos outros. A vergonha nos adolescentes é bastante frequente, a vergonha em relação a alguns, ao seu corpo, ao olho, nariz, boca, se gordo, se magro, isso nos adolescentes, alguns adultos também, principalmente mulheres, mas a vergonha de falar em público, a vergonha de cometer erros em público é bem comum. Mas o que é vergonha, afinal de contas? É um sentimento, é uma emoção? A vergonha, eu me sinto envergonhada, então a vergonha é um sentimento e ela ocorre frequentemente em situações em que eu me relaciono com uma ou com mais de uma pessoa e que eu entendo que fiz algo que não é agradável ou que os outros poderiam me criticar. Então, nesse caso, aparece a vergonha daquilo que eu fiz ou daquilo que eu sou. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que algumas pessoas sentem vergonha de dizer um olá, às vezes para um desconhecido. E outros fazem tantas coisas, se expõem e não sentem vergonha, ou sentem e não demonstram que sentem. Como que você vê isso? Por que acontece essa diferença entre algumas pessoas? Isso, individualmente, as características elas variam primeiro de acordo com a biologia, o temperamento, a genética da pessoa. Então, em temperamento, algumas pessoas tendem a ser mais tímidas, mais envergonhadas, outras não. Existe também o aspecto de educação, o aspecto familiar, em que desde muitas vezes quando criança, aquela pessoa é exposta a situações onde ela entende que ela está fazendo errado. Por exemplo, uma criança que derrama o leite na mesa na hora do café e a mãe, alguém da família diz: veja, você faz tudo errado, olha só de novo. E aquela criança então, ela tende a crescer entendendo que ela é um erro.
ou que o que ela faz é errado. Essa criança, além dos aspectos, como eu disse, de temperamento, ela terá uma tendência maior a sentir que o que ela faz é motivo de vergonha ou é motivo de crítica para outras pessoas. E em relação a essa questão da educação familiar, uma outra criança em que ela pode cometer erros que são compatíveis com a idade dela, ela está aprendendo e essa família diz, olha, você derramou o leite na mesa, pega um pano, vamos limpar, e faz com que a criança possa experimentar, possa corrigir o erro, e ela é induzida a crescer com aquilo que ela fez, a aprender a reagir com aquilo que ela fez. Então, essa criança tenderá a ter menos vergonha do que faz, ela vai se expor com mais facilidade, ela vai tentar com mais facilidade, ela vai entender que mesmo que ela erre, ela pode tentar de novo, ela pode recomeçar. Importante, então, também aí a atuação dos pais, saber o que falar e o que não falar para os filhos. Isso, sim. Dar oportunidade sempre de a criança reconhecer que errou, não que ela seja um erro, mas que ela cometeu um erro e que ela pode tentar outra vez, ou que ela pode pedir perdão pelo que ela fez para as pessoas e que ela pode continuar vivendo sem entender que ela é um erro. Sim, agora é difícil também saber quando devemos sentir vergonha ou não, né? Mas sobre isso eu queria falar com você no próximo bloco. Vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com a nossa conversa aqui com a doutora Elke. Pessoas de todo o mundo estarão participando das Olimpíadas no Rio e muitas delas terão ali a única oportunidade para ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade. É por isso que nós criamos o projeto Jogada Perfeita. O projeto Jogada Perfeita você pode conhecê-lo melhor no site que aparece aí na sua tela. Acesse o nosso site, conheça como você pode participar e venha unir-se a nós, para que nós possamos levar muitas pessoas à salvação em Cristo Jesus. Pessoas que vieram para a Olimpíada e vão descobrir algo muito mais incrível do que uma medalha de ouro. Vão descobrir o ouro das ruas do céu para aqueles que conhecem a Cristo Jesus. Voltamos com o programa Vida e Atitude. Estamos aqui conversando com a doutora Elke, ela que é psiquiatra, e no começo do programa falamos sobre o seu livro, Sonda-me, e escolhemos um assunto aqui desse livro para conversar hoje, que é o tema vergonha, não é, doutora Elke? E no começo do programa, nós conversamos sobre os tipos de vergonhas que existem, as mais decorrentes, e por que algumas pessoas se expõem tanto, outras não. E agora eu quero perguntar para você, doutora, a gente sabe que é um sentimento, você nos falou também isso, mas como que a gente vai saber em que se fundamentar para saber se devemos ou não sentir ou ter esse sentimento de vergonha? Isso, como eu falava anteriormente, existem as questões individuais, as questões familiares, mas ainda as questões sociais.
né? E o conceito que nós temos também enquanto cristãos, o que a palavra de Deus nos diz, do que devemos ter vergonha. Socialmente falando, então em cada época, em cada momento da história, as pessoas entendem que devem se envergonhar de algumas atitudes. E isso vai mudando com o decorrer passados anos, das décadas, os motivos de vergonha. Ir à praia com biquíni e fio dental, em uma época seria vergonhoso para algumas mulheres, em outras épocas não. Então, socialmente existem os conceitos em cada época que nos dizem do que nós devemos nos envergonhar. E diante da sociedade, quando algumas pessoas sentem vergonha e não querem uma mudança, não querem se arrepender, muitas vezes a sociedade como um todo pode ir mudando esses conceitos, porque entendem que hoje isso não tem mais problema, por exemplo, expor o corpo na praia, enfim, dependendo da época, seria uma vergonha muito maior do que é hoje. E, de acordo com a palavra de Deus, nós também entendemos que Deus nos dá a vergonha, nos possibilita ter vergonha com uma função, para que nós possamos entender que o que nós fazemos não está correto diante de Deus. Então, ao olharmos para a palavra de Deus, a vergonha está muito relacionada ao pecado. Quando nós desagradamos a Deus, então nós devemos nos envergonhar do que fazemos, para que haja o arrependimento e a mudança de atitude. Sim, e nós vivemos num momento de tanta corrupção e a gente vê tantas fraudes, tantos delitos, violência, não é? E eu fico pensando, por que alguns de nós não sentem vergonha diante de tudo isso? Quando algumas atitudes elas se tornam muito recorrentes em uma sociedade, muitas pessoas começam a praticar aqueles atos, a tendência é que as pessoas se envergonhem menos. Em uma sociedade, quando uma pessoa ou poucas pessoas, por exemplo, se corrompem, cometem a corrupção, a tendência é que haja um maior sentimento de vergonha em relação a esses atos do que quando, de repente, muitas pessoas começam a cometer o mesmo ato e achar, então, que porque aquilo se tornou muito mais comum, ele passa a ser normal. Então, essa é uma visão é uma tendência da sociedade a ver as coisas de acordo com o que os outros também veem, porque eu me envergonho diante dos outros. Se todos acham, ou pelo menos grande parte das pessoas acham, que aquilo que eu fiz está tudo bem, então eu vou me envergonhar menos. E de repente passa a ser como uma coisa normal, então? Sim, isso. O coração vai ficando meio que endurecido. Endurecido, isso, em relação, porque os parâmetros, eles são sociais. Quando olhamos para a palavra de Deus, esses padrões são imutáveis. Sim. Eles são imutáveis, então, entendendo como eu preciso me portar, como eu preciso me conduzir na vida, então, diante de Deus, eu vou corrigindo a minha conduta. Muito bom. E você falou agora há pouco sobre arrependimento. Agora, basta só se arrepender? Ou é preciso mais do que isso? Sim, a vergonha, então, ela é um alerta para que eu, então, entenda, existe algo que eu preciso mudar? O que eu estou me envergonhando é necessário mudar? Porque se eu estou envergonhada porque a cor dos meus olhos não é o que as pessoas esperam dentro do que eu imagino, eu não preciso me envergonhar disso. Esse conceito precisa ser corrigido em mim. Mas se a minha atitude realmente é uma atitude da qual eu preciso me envergonhar, da qual eu preciso mudar aquilo que estou fazendo, então, a partir da detecção da necessidade de mudança, eu me arrependo e uso da minha decisão, então, para fazer diferente. Uma mudança mesmo de atitude. De atitude, isso. Doutora, e para terminar, eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Com certeza, na sua trajetória, você conheceu muitas pessoas, atendeu muitas pessoas, você trabalha na área médica, na psiquiatria. Sim. Você já teve a oportunidade de ver realmente alguém que foi transformado, conseguiu entender os valores do alto? Sim, sim. Nós vemos isso não só no consultório, mas, enfim, entre as pessoas cristãs, já que estamos mencionando a palavra de Deus,
que muitas coisas que eram feitas antes desse entendimento, então a pessoa começa uma transformação a partir do entendimento do que Deus espera de nós. Então, casos de casais onde havia adultério, de família onde haviam vários tipos de abuso. Então, nós podemos acompanhar e observar uma mudança, mas para que haja mudança é necessário que haja o desejo de mudar, porque muitas vezes nós justificamos os nossos atos naquilo que o outro também fez. E por mais que muitas vezes o outro nos machuca, nos agrida de várias maneiras, mas nós precisamos olhar para nós para que haja mudança. Se olharmos só para o outro, não haverá mudança também. Ótimo. E agora também temos que deixar Deus sondar os nossos corações, como você fala em seu livro aqui no final, não é? Isso. E como que é esse sondar de Deus? Então, nós precisamos conhecer, ir lendo a palavra de Deus, entendendo como essa palavra se aplica ao nosso dia a dia e nos nossos momentos de oração, de reflexão. Então, nós vamos aplicando a palavra de Deus ao que eu estou vivendo hoje. E ali Deus vai falando conosco através da palavra, através de uma pregação, nas nossas orações, nós vamos entendendo progressivamente quais os pontos que devemos trabalhar em nossas vidas. Muito bom. Doutora Elke, muito obrigada. Vamos deixar o seu contato? O telefone é 41-3342-3337. É o telefone da clínica onde eu trabalho. Doutora Elke, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo seu lindo livro que eu li e gostei muito. Obrigada, Clarice. Eu que agradeço. E agora vamos acompanhar uma entrevista que a Mari Romero fez com a Vanessa Teixeira, que é missionária no Timor-Leste. Acompanhe conosco. Nós estamos aqui com a missionária Vanessa Teixeira. Ela está há quase 10 anos no Timor-Leste, pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. E ela vai contar um pouquinho para a gente da experiência de vida dela nesse tempo, o que está acontecendo por lá e as transformações nesse período que ela teve por lá. Vanessa, como é que foi isso? Como é que foi esse começo, há quase 10 anos? A situação lá era bem difícil, né? Como que foi esse processo de vocês saírem do Brasil, irem para lá e chegar lá e encontrar uma situação totalmente diversa do que vocês viviam aqui? Então, quando Deus nos chamou para irmos ao Timor-Leste, Deus falou muito profundamente ao meu coração. E até então quase ninguém se ouvia falar em Timor. E quando eu fui pesquisar também não encontrei no mapa, por ser uma ilha muito pequenina. De aproximadamente, hoje está com 1 milhão e pouco de habitantes. Mas Deus falou ao meu coração para nós irmos lá e ajudarmos aquele povo. E o que mais nos chamou a atenção, que era um país em reconstrução, um país pós-guerra. Durante 400 anos viveu sob a colonização portuguesa. Depois, quando Portugal deu a independência, ela foi invadida pela vizinha Indonésia. Durante 25 anos, muito sofrimento para aquele povo. Isso encantou o nosso coração. Ficamos com desejo de poder ir lá e fazer alguma coisa, ajudar. Foi então que fomos desafiados. E no ano de 2006, então, tornou-se realidade um sonho, né, de estar lá em Timor. Quando nós lá chegamos, o país ainda estava num conflito de etnias. A Indonésia já tinha se retirado, a ONU ainda se fazia presente devido aos grandes conflitos. E quando nós chegamos, encontramos uma situação um pouco caótica. Muitas casas queimadas, muitos refugiados, vários campos de refugiados. Inclusive, quando nós chegamos no aeroporto, havia um campo de refugiados muito grande, com mais de 10 mil pessoas. Muitas crianças. E quando nós pisamos naquele solo e vimos aquela situação, nós pensamos, Senhor, usa-nos aqui. O que podemos fazer? E desta forma, chegamos lá, então, em 2006. Eu, meu esposo, o pastor Evaldo e meus 2 filhos, o Evaldo Júnior e o Jonatas. O Evaldo Júnior estava com 9 anos e o Jonatas com 7 anos. Daí vocês chegaram e tiveram que entrar não como missionários, né? Porque lá não era permitido, então, entrar como missionários. A partir de uma outra profissão que vocês desenvolveram essa missão, é isso? Como é que foi? Então, chegando lá, nós vimos a realidade do Timor, precisaríamos fazer alguma coisa para ajudar o povo. Então, foi criada uma ONG. E, através desta ONG, nós podemos, então, adquirir nossos vistos.
Esta ONG, na verdade, era uma escola, né? Demos o nome de escola, Centro de Formação Vida Mais. E quando nós chegamos, então, havia já uma outra missionária que foi antes de nós. E ela, então, juntamente conosco, nós começamos a preparar toda a documentação, o estatuto, para criarmos esta organização. Então, foi criado o Centro de Formação Vida Mais. É uma escola que oferece cursos para a comunidade. Cursos de português, de inglês, matemática, culinária, alfabetização de jovens e adultos, equivalência, que seria o nosso supletivo aqui da 1ª à 4ª série, palestras para a comunidade e um clubinho infantil onde nós estávamos trabalhando com as crianças e também uma escola de futebol. E desta forma, então, depois que registramos esta organização, então o nosso visto veio dessa organização. A gente está vendo que você está vestida a caráter, né, com um vestido típico de lá. Você trouxe também o que nós aqui chamaríamos de echarpe, mas você vai me explicar o que é, o que significa isso e por que, né, esse engajamento que você teve, esse amor que você tem por esse povo. Então, o povo de Timor-Leste é um povo, assim, realmente, como eu falei, muito sofrido, muito carente da presença de Deus. É um povo animista, sincretista. Né? Um povo que, por ter sofrido muito durante todos esses períodos de invasão, onde teve várias chacinas, então é um povo com uma autoestima muito baixa. E nós chegamos ali, então, para levar essa esperança para aquele povo. Que existe um Deus maravilhoso que os ama e um Deus que se importa com eles, um Deus que vai trazer para eles, já está trazendo para eles uma transformação em todos os sentidos, tanto no espiritual como também no material. E o fato, assim, de a gente amar aquele povo faz com que nós queiramos nos identificar mais e mais. Esse aqui é um tecido típico de lá, não é? Que as senhoras usam para apresentação de festas, de danças, né, culturais, não é? E ocasiões especiais. Então, é um tecido muito bonito e ele é todo feito manual no tear. Né? Ele é feito no tear ainda artesanalmente. Muito bonito. E assim, e é bonito, eu acho lindo, né? E este aqui é um tais, que nós chamamos lá, né? Aqui são as cores do Timor, né? Aqui são as cores do Timor-Leste. E eles oferecem isso para as pessoas como presente. E tem um significado muito bonito, que é de honra. E todas as vezes que eles querem honrar uma pessoa, eles entregam este tais. Numa cerimônia simples, mas de um valor tremendo. Porque quando ele dá um tais para você, está significando que ele está te honrando. Tudo aquilo que você fez, que você representa para eles. Então, é uma forma assim, muito carinhosa, que eu ainda não vi em outro lugar, não é? Simples, mas de um valor, né, inestimável. Com certeza. E muito reconhecido essa honra, né? Porque vocês já estão em família há tantos anos, né? Se dedicando a esse povo, amando esse povo. Eu gostaria de saber um pouco mais a respeito dessa ONG, né? Vocês acolhem crianças, adultos, homens, mulheres? Qual é o foco principal de vocês, se existe um? Como é o dia a dia dessa ONG com vocês? Então, a nossa organização, né, o Centro de Formação Vida Mais, a princípio trabalha com jovens e adultos. Mas como nós temos a necessidade de trabalhar também com as crianças, então nós criamos um clube infantil. E os jovens e adultos, porque é um país em reconstrução. E uma das formas de ajudar este país é oferecendo ferramentas para que eles possam desenvolver, né, também na sua parte intelectual. E esses cursos dão a eles a oportunidade também de poder arrumar um emprego. O Timor-Leste hoje colocou uma das línguas oficiais o português. Então, existem duas línguas oficiais, o português e o tetum, que é um dialeto que eles falam lá. E nós já temos hoje pessoas que estudaram, passaram pela nossa organização, já ganharam bolsa de estudo aqui no Brasil, em Portugal, já estão trabalhando com o governo. E isso, assim, nos alegra, porque Deus, ele não só se preocupa com o homem na parte espiritual, ele se preocupa com o homem como um todo. Nós somos um todo, nós não somos só espiritual, nós também temos a parte intelectual, né, a parte social. E Deus quer para nós o melhor.
e que nós nos desenvolvamos em todas as áreas. E nosso projeto, então, visa isso, ajudar o jovem timorense, né, o homem e mulher timorense, num todo. E na área educacional, nós também criamos um programa de educação pré-escolar que aqui no Brasil tem funcionado muito bem e já tem funcionado também em outros países do mundo, que se chama PEP, Programa de Educação Pré-Escolar. E este ano, Deus nos presenteou em abrirmos um PEP lá em Timor, na cidade de Dili. E contamos hoje com uma classe de 22 crianças que lá estão estudando e tendo assim as suas vidas desde o iniciozinho, conhecendo a Deus. Que um dos objetivos do PEP também é falar do amor de Deus para aquelas crianças. E hoje nós estamos lá, então, com esta classe, né, de 22 crianças, atingindo, assim, 22 famílias, o qual nos deixa muito feliz em poder ver que essas crianças poderão ter um futuro melhor. E como é essa abertura lá? Porque depois da independência, o país passou por uma reforma política muito importante, né? E o evangelho, o cristianismo, como ficou depois dessa abertura? Então, Timor-Leste é considerado um país cristão, né? 95%, segundo as estatísticas, né, predomina o catolicismo romano. Na época quando a Indonésia invadiu, então a população, na sua totalidade, migrou para o cristianismo. E com a independência, as portas do Timor-Leste se abriram para o mundo. E com isso chegaram também outras formas de cristianismo. E foi nesta época, então, que adentrou, né, muitas outras organizações cristãs, entre elas a nossa. E com essa abertura ficou mais fácil a propagação do Evangelho de Jesus Cristo ali naquela ilha. E dos cristãos aqui do Brasil, como podem fazer para ajudar nesse momento de abertura, quando já não existe mais perseguição religiosa? O que um brasileiro que está assistindo a gente aqui, né, nessa nossa conversa, o que pode ser feito? O Timor hoje, não é? Ele ainda é um país que necessita de ajuda em todos os sentidos. Na parte de educação, com profissionais, né, que possam ir lá e ajudar na capacitação dos timorenses. A língua portuguesa ainda é um canal de porta aberta, porque eles necessitam aprender o português, porque foi colocado o português como língua oficial. Então, pedagogos, professores na área de português, né, de inglês, que também gostam muito da língua inglesa lá, né, podem ajudá-los nessa formação pessoal. E na parte espiritual, levar realmente o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Né? Por que Jesus veio a este mundo? Né? E para que aquelas pessoas lá que são, na verdade, uma ilha cristã, mas são muito animistas. Então, necessitam e carecem muito de conhecer, né, o Deus verdadeiro, o Deus de todo o poder, né? O Deus que se manifesta em toda e qualquer situação na nossa vida. Não é um Deus que está longe, né? Não é um Deus que está alheio às nossas necessidades. Então, na parte espiritual, levar esta esperança através da literatura, né? Como o português é uma língua que é oficial, né? Até o próprio material em português chegando lá é muito bem-vindo. Muito obrigada. Nós que agradecemos muito a sua presença e nós não estamos dando como é que é o nome desse aqui? Um TAS. Nós não estamos presenteando com um TAS, mas nós estamos com certeza muito honrados com a tua presença aqui. Muito obrigada, Vanete. Eu gostaria de, através da sua pessoa, honrar o Pão Diário, que tem alcançado tantos países e tem ajudado tantas vidas, né, durante todo esse tempo da sua existência. Agradecemos a Mari Romero pela bela entrevista com a Vanessa. Esperamos que você tenha sido abençoado, assim como eu também fui. Bom, o nosso programa Vida e Atitude vai ficando por aqui. Esperamos que você esteja conosco em nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a sua vida. Até lá!